Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 20, por favor. 1 Reis 20. Eu quero ler primeiro o versículo 3. Primeira Reis, capítulo 20. Eu quero ler o versículo 3 com vocês. Amém, queridos? Vamos lá? A sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. Veja o que está escrito ali. Sua prata, seu ouro são meus. Na Bíblia árabe vai dizer assim: as suas mulheres e o melhor dos seus filhos. Na NVI já está sendo diferente. E o melhor de suas mulheres e filhos também. Pode tirar um pouquinho. Mantenha aberto aí. Veja bem. Olha o que está acontecendo aqui. Veja só o que este rei da Síria, chamado Ben-Hadad, filho, Hadad, filho de Hadad. Hadad também significa, esse homem tem um significado como nome, filho da tempestade. Fala comigo assim, filho da tempestade. E o que o diabo mais quer fazer na vida de um crente é trazer tempestade. É trazer confusão. É tirar sua paz. É tirar sua alegria. É deixar você sem norte, ou seja, sem direção. É você pensar que está acabado. E o que mais o inimigo sabe fazer é ameaçar. Fazer o quê? Ameaçar. Essa ameaça aqui é colocar medo. Olha como que ele é astuto. Primeira coisa que ele vai dizer: eu quero a sua prata. Prata significa também redenção. Redenção significa salvação. Primeira coisa, eu quero tirar você da presença do Senhor. Eu quero mexer com você. Eu vou tirar a tua prata. Eu quero tirar o teu ouro. Ouro significa aquele que é divino. Segundo, presença de Deus. Fala comigo assim, presença de Deus. Olha como é que ele vem. Quero tirar aquilo que você hoje está vivendo, salvação. Quero tirar a presença de Deus ou tirar você da presença de Deus, tirar você da igreja. Você não vir mais. Eu quero mexer com você. E também eu quero as tuas mulheres. O que simboliza as mulheres? Casamento. Porque quando mexe na prata e no ouro, que simboliza também o financeiro, começa a mexer no quê? Muitas vezes, casamento. Eu quero as tuas mulheres. Eu estou de olho no teu casamento. Eu estou de olho naquilo que você tanto está orando. Eu quero tirar de você. E o último, eu quero tirar teus filhos. Mas eu quero o melhor dos teus filhos. Por que o melhor? Aquele que está em destaque. Aquele que está trazendo alegria. Aquele que você, muitas vezes, é motivo de orgulho para você. O que eu entendo aqui? O que esse filho da tempestade está dizendo assim? Estou de olho na sua casa. Estou de olho na sua família. E por que os filhos? Acabar com a geração. O que significa para mim e para você acabar com a geração? Nossa história. Fala assim comigo. Minha história. Às vezes o cerco está tão grande, a impressão que dá é que a nossa história parece que está sendo interrompida. E que esse homem estava querendo é o quê? Acabar com uma geração. Filhos acabar com uma geração. E este rei Acabe, ele estava debaixo de uma pressão.
Só que debaixo dessa pressão ele vai fazer uma besteira tremenda. Por quê? Quando estamos com medo de alguma coisa, uma das coisas que começam a acontecer é mexer com o nosso raciocínio. O medo toma conta de uma certa forma da nossa vida, que começa a mexer com o nosso raciocínio, e não conseguimos raciocinar o que eu vou fazer. E acabamos fazendo acordos que não era a vontade do Senhor. O medo é tão grande que estava deste homem, que ele vai acabar no versículo 4. Olha o que está escrito aí, veja o versículo 4. Veja o 4. O rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor, eu e tudo que tenho somos teus. Veja, a impressão que se dá a esse rei é o que às vezes está acontecendo com algumas pessoas. Quem sabe você está aqui. Parece que todos os problemas estão em cima de você. Parece que o que você está vivendo, parece que o mundo está sobre você. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que só tem eu aqui nessa cidade? Será que é só eu que estou passando por problema? Que a impressão que você tem, que o cerco está tão grande, a pressão está tão grande que parece que está tudo sobre você. E você está sozinho no meio desse problema. É como o rei Acabe estava se sentindo, sozinho no meio do problema. Quantas vezes já nos sentimos sozinhos no meio de um grande problema? Quem aqui, não precisa levantar a mão, já não se sentiu assim sozinho? Não pareceu ninguém, você não teve tempo de perguntar. Só que o rei Acabe, ele faz algo que muitos fazem nesse momento e errado. Não consultam a Deus. Quando algo está nos acontecendo, estamos num beco sem saída. O erro de muitos é não consultar a Deus quando estamos num grande problema. Não perguntar a Deus o que eu tenho que fazer. Por isso acabamos tomando decisões erradas. Preste bem atenção que eu vou lhe falar. Nunca tome decisão na tua vida quando você estiver debaixo de uma pressão. Porque o que ele queria era ficar livre. E muitas vezes fazemos acordos, tomamos decisões só para ficar livre. Eu vou fazer porque eu quero ficar livre. Você não fica livre. Você pensa que fica livre. Porque você tomou uma decisão debaixo de medo. Não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer... Veja o que está acontecendo com esse homem. Ele vai abrir mão de algo que não era para ele fazer. E seja qual é o problema que estamos passando, grande ou pequeno, nós corremos o risco de tomar uma decisão errada. Você recebe uma notícia ruim, às vezes dá aquela angústia, dá aquele mal-estar, ficamos sem rumo, sem saber o que fazer. Então, diante desse medo que estamos sendo afrontados por alguma coisa, o que o inimigo quer? Me pergunte o quê? Que eu e você fechamos acordo que não deveria ter fechado. Que vemos desistir de algo que não era para desistir. Mas você estava sendo pressionado. Alguma coisa estava te pressionando a fazer isso. E de repente, o diabo quer que você faça que nem Acabe faz. Não, rei. E chama o rei ainda de meu senhor. Olha que besteira. Ele se rende a uma ameaça. Está sendo ameaçado por alguma situação? Tudo bem, é terrível, né? É terrível, né, pastores? Quando estamos debaixo de uma situação que parece que é só nós que estamos nessa batalha e não é mais ninguém. É um problemão que veio, que você não sabe o que fazer. Só que o inimigo quer que você aceite os acordos que ele está colocando. Faz o seguinte: eu quero a tua prata, eu quero o teu ouro, eu quero as tuas mulheres,
e quero teus filhos. Acabe vai dizer, tudo bem, eu entrego tudo. Mas hoje Deus trouxe você aqui esta noite para dizer algo para você. Vou tirar todos esses sintomas que você está sentindo hoje. Todo esse medo que você está passando, eu vou arrancar de você isso hoje. Vou falar de novo. O medo que você está vivendo do amanhã, que você não sabe o que vai ser amanhã, não sabe o que está para acontecer, mas o medo, o pavor já começou a tomar conta, que você já está pensando de abrir mão de tudo. Mas Deus trouxe você aqui primeiro hoje. Que você vai sair daqui hoje com uma resposta. Fala assim comigo, hoje é o dia da minha resposta. Olha o versículo 5. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram, assim diz Ben-Hadad, mandei tomar sua prata, seu ouro, suas mulheres, seus filhos. Olha ele aí, versículo 6. Mas amanhã, a esta hora, eu vou enviar meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais, e eles me trarão tudo o que você considera de valor. Olha o versículo 7. O rei Israel convocou todas as autoridades e lhes disse, vejo como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar todas as minhas mulheres e meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam, não lhe des atenção nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad, diga ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste a primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Veja só. Tudo bem, rei. A primeira, eu aceitei, só que agora ele vem com uma proposta. Número 2, pior que a primeira. Porque aceitou na primeira pressão, o inimigo fala, na segunda ele vai aceitar, porque eu vou vir com outra sobre ele. O diabo não desiste, meu amado. Sabe quando você estava na pressão naquele trabalho, você falou, eu vou desistir, chutar tudo? No outro que você entrar, vai acontecer a mesma coisa e pior. Lembra aquela vez que você não aguentou a pressão dentro da sua casa, você foi embora? Tem pessoas que com uma pressão que ele passa, rapidinho ele faz acordo com o inimigo, ele fala assim, eu vou desistir. Tem gente quando está debaixo de uma pressão, ele está vendo um pavor, um medo, a primeira pressão que ele sofre, ele fala, chega. Só que nesta hora, Acabe vai perguntar para as autoridades de Israel, vai perguntar, olha, eu já concordei, já fiz tudo o que eles queriam. Aí os homens disseram para ele assim, Acabe, não ceda a nenhuma exigência desse demônio. Facilmente você desiste, irmão. Quantas vezes você desistiu de algo? O inimigo quer que eu e você desista. Pare. A primeira pressão, a primeira guerra. E aqui Deus vem, usa esses homens para dizer assim, olha, não ceda à pressão dele. Chega. Fala assim comigo, não vou mais ceder a nenhuma pressão do inimigo. Está muito devagar isso, hein? Levanta suas mãos e fala assim, não vou ceder mais, não vou ter mais medo de nenhum mensageiro do diabo, nenhuma pressão, eu não vou ceder mais, agora eu vou até o fim, em nome de Jesus. Tem glória a Deus aí? Fala assim comigo, a ordem de Deus é, não entregue nada. Quer uma boa notícia? Levanta a tua mão. Você não vai perder o que estão tentando tirar de você. E Deus está mandando dizer para mim e para você, não ceda. Ele quer que você
desista. Não entregue nada. Fala assim comigo, não vou entregar nada. Algo ele estava perdendo. Mas ele falou assim, minha família não vou perder não. Então, não vou entregar mais. Chega. No versículo 10, diz assim, então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe. Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria, pó suficiente para dar um punhado a cada um dos seus homens. O rei de Israel respondeu, digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que está tirando. Deixa eu falar aqui, deixa eu te explicar. Ô Ben-Hadad, não se gabe antes da hora, hein? Você está dizendo que já venceu. Mas um soldado só pode dizer que venceu quando a guerra acaba. O diabo está dizendo para você, você já perdeu. Eu ganhei já de você. Levante a sua mão e fala assim, não ganhou. Porque quem vai na minha frente é o Senhor dos Exércitos. Agora alguém chega para você e fala, desiste. Larga tudo. Você veja que a forma que este homem disse, vou acabar com você. Pelos meus deuses, eu juro pelos meus deuses que acabo com você. Eu já ganhei você vai perder, você não vai conseguir. É isso que o inimigo fica na sua cabeça, não vai conseguir, você não vai conseguir, não vai dar certo, e assim por diante. Olha, só aquela vez que te abriu aquela porta, não vai abrir de novo, você não vai conseguir. Olha só uma autoridade que vem de Deus e fala. Veio uma autoridade sobre aquele homem, porque ele não tinha nenhuma, porque ele era alguém que não sabia qual Deus adorar, mas veja só, se o próprio Deus estava ajudando Acabe, que era alguém, um rei, que Deus ele dá um final para ele que ele merece, Deus vai ajudar nessa guerra. Agora imagina você, que está aqui esta noite, o que Deus vai fazer pela tua vida? Deus vai usar um profeta, fala assim comigo, Deus vai usar um profeta. Eu vou ler aqui o versículo 13. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, anunciou: assim diz o Senhor, vê este enorme exército? Hoje eu entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou Senhor. Fala assim comigo, Ele é o Senhor. Fale mais uma vez, Ele é o Senhor. Veja só o que Deus está dizendo. Ben-Hadad diz, vamos atacar a cidade. Deus levanta o profeta e fala, assim diz o Senhor. Por que ele fala, assim diz o Senhor? Eu vou te explicar. É a mesma coisa que Deus está dizendo assim, a voz que você tem que ouvir não é do rei Ben-Hadad. A voz que você tem que ouvir é a minha. Assim diz o Senhor. Vou falar de novo, vou apertar mais um pouquinho. A voz que você tem que ouvir não é a voz que está dizendo para você, acabou. A voz que você tem que ouvir, o que você está ouvindo aqui esta noite. Assim diz o Senhor. Ah, meu Deus, vou falar de novo. Fala assim comigo, assim diz o Senhor. Fala para o teu irmão assim, irmão, para de ouvir as vozes negativas. Porque a voz que você tem que ouvir é assim diz o Senhor. Chega esta hora, o que mais eu e você precisamos ouvir é o quê? Fale bem alto. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Você veio num lugar para ter uma boa notícia através da palavra de Deus. Deus está dizendo assim, esta pressão tentou te acabar com você. Esta pressão fez com que você perdesse o rumo, perdesse o norte. Mas Deus está dizendo, ei, a voz que prevalece é... Você vai levantar amanhã, você vai ouvir uma voz e vai dizer para você,
Assim diz o Senhor. Disseram para você: a cura não vai chegar, mas uma voz profética levanta e fala: assim diz o Senhor. Ah, Jesus! Glorifica o Senhor, igreja. Agora, primeira voz que eu vou ouvir, aí Deus vai falar assim: está vendo esse enorme exército? Me ajuda aí. Olha o que Deus está dizendo. Coloca lá de novo para mim esse versículo, o 13. Vê este exército enorme. Deus está dizendo assim: eu sei que essa peleja, o que você está passando, o que você está vivendo para você é enorme, é grande, é impossível você sair desta situação. Eu sei o que é isso para você, mas olha só o que o Senhor vai dizer depois que ele fala: vê este exército enorme. Olha o que ele fala: hoje eu o entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Levanta suas mãos e fala assim: hoje Deus vai entregar a vitória nas minhas mãos. Tem crente para dar glória nessa igreja, meu Deus do céu? Fala assim comigo: o Senhor está me falando através da sua palavra que Ele vai entregar a vitória, que vai ser muito maior do que eu esperava, e eu saberei que foi o Senhor. Você vai dizer assim: apóstolo, lembra da quarta-feira? Lembro. Deus fez algo que eu não esperava. Um telefonema, uma mensagem que veio para mim, eu não esperava. Estou chegando lá. Olha o versículo 16. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Deus fala através do profeta para levantar pessoas para lutar. E Acabe pergunta: quem vai começar a batalha? E o profeta diz: você. Não fique esperando por ninguém, você vai dar início. Porém, você veja que interessante. Olha a hora que Deus manda lutar: meio-dia. Fala comigo assim: meio-dia. Porque esta hora ninguém luta. Naquele tempo, esta hora, que era o maior calor do dia, ninguém sai para a guerra. Vou falar de novo. Meio-dia, o que está dizendo aqui a Bíblia, ninguém saía para lutar. E o que os soldados inimigos estavam fazendo? Bebendo. E que hora que era? Meio-dia. E no maior calor, Deus fala para Acabe e para todos: se levante para defender o que é seu. Mas eu estou no maior calor do dia, porque era o momento que Deus fala assim: nesse momento do calor do dia, que é o mais quente, é a hora da prova. É aquele momento que você fala: eu vou desistir. Deus está dizendo: levanta. Não, vou falar de novo. Deus não manda levantar no final da tarde. Deus levanta numa hora, dá uma estratégia. Naquele momento mais difícil que você está, você veio para a igreja. Naquele momento que para você é como se fosse o dia mais quente, a maior prova que você está vivendo, Deus fala assim: vai para o culto. E agora Deus fala assim: levanta para atacar.
Porque nessa hora do maior calor do dia, sou eu que vou entrar nessa guerra. Sabe esta prova que você está vivendo, que é uma prova que é a maior prova que você viveu na sua história? Levanta sua mão. Levanta sua mão, por favor. Você pensa que você vai lutar, você pensa que vai fazer alguma coisa, Deus só mandou você se levantar, porque é Ele que vai lutar por você nessa guerra. Fala assim comigo: é Deus que vai entrar nesta guerra comigo. Provérbios 21, 23 da NTLH diz assim: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz. Tome cuidado do que você fala no maior calor do dia que você está vivendo, naquela prova que você fala: meu Deus, eu nunca vivi isso na minha vida. Meio-dia. Eu nunca vivi uma fase que eu estou vivendo, apóstolo. Meu Deus. Meio-dia. E Deus fala: vai. Não é hora de ficar parado. Porque a voz que Acabe estava ouvindo não era a voz do Senhor. E a voz que o Senhor manda você ouvir é: assim diz o Senhor. Vou falar de novo. Não importa o que está falando, o que está te acontecendo, mas a voz que eu não posso ouvir é a que manda desistir. É a voz que faz eu ter medo. É a voz que quer que eu pare. Mas a voz que eu tenho que acreditar, a voz que eu tenho que ouvir e que eu estou ouvindo nesta noite, qual é? Fale de novo. A voz que eu tenho que ouvir é: assim diz o Senhor. É aí que Deus está nos falando esta noite. Qual é a voz que eu estou ouvindo? O que eu estou acreditando? Estou acreditando só naquelas notícias ruins? Eu só estou acreditando naquilo que coloca para baixo? Mas não é essa voz que eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir a voz que está dizendo: assim diz. Se você ver alguém reclamando de alguma coisa, fala assim: não vou ouvir essa voz não. Eu vou ouvir outra voz. Qual? Assim diz o Senhor. Essa peleja para você é grande. Parece que para você é impossível. Mas eu, Senhor, vou entregar na sua mão. Tudo aquilo que tentaram tirar de você, eu vou entregar na sua mão. Oh, glória a Deus. Tem aleluia aí? Fala assim para o teu irmão assim: irmão, preste bem atenção, eu tenho uma revelação de Deus para você. A vitória, ou a sua vitória, vai ser maior do que foi no monte. Fala para ele: você está no vale? Então aí vai ser a maior vitória da sua vida. Peraí, eu não entendi nada, apóstolo. Eu não entendi, me explica. Eu vou te explicar. Veja o versículo 23. Estou chegando ao final. Olha o que está escrito no versículo 23. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatemos nas planícies, com certeza serão mais fortes com eles. Agora veja comigo. Versículo 28. Pula para o 28. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor. Com os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não Deus dos vales. Mas eu vou entregar esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que está acontecendo aí? O Deus deles é só quando eles estão na bênção. Eles venceram porque eles estão no monte. Monte simboliza refúgio, tranquilidade, momento de paz. Por isso que eles venceram. Agora quero ver no vale, na prova,
na dificuldade. Vamos tentar ver se eles vão conseguir vencer essa batalha. Se o Senhor vai ser na vida deles, porque está no vale, é lugar de sofrimento, de angústia, ansiedade, é lugar de tribulação, adversidade, de sentir inseguro, lugar de medo. Quero ver se eles vão vencer neste momento. Porque quando está no monte, eles vencem facilmente, mas quero ver se o Deus que eles servem é Deus na hora da dificuldade. Aí Deus fala assim: eu ouvi o que o inimigo de vocês disseram, que eu sou somente Deus dos montes, mas eu vou mostrar nesse momento que eu também sou o Deus do vale. Vou dar uma vitória nesse vale que foi maior que você teve quando você estava no monte. Não, vou falar de novo. Deus estava dizendo para eles: estou dando uma garantia que a vitória que você vai ter no vale é maior do que aquela que quando você estava no monte, ou seja, vivendo tudo tranquilamente. Fala assim comigo: a vitória vai ser maior neste momento que eu estou vivendo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode aplaudir o Senhor?